Essa noite estamos aqui com o professor Roberto Mangabeira Unger. Ele é filósofo, professor titular da Universidade de Harvard Law School e já assessorou, influenciou uma série de políticos relevantes nos Estados Unidos e no Brasil. O ex-presidente Barack Obama acompanhava seus livros, que abordam assuntos de filosofia, política, sociedade, ou seja, uma extensa obra literária. E aqui no Brasil, o professor Mangabeira influenciou políticos como Ulisses Guimarães, Leonel de Moura Brizola e, mais recentemente, Ciro Gomes, de quem foi um assessor especial durante as 4 eleições que disputou a presidência da República. O professor Roberto Mangabeira também foi ministro de Assuntos Estratégicos dos governos Lula e Dilma. Portanto, conhece a fundo a mentalidade dos governos petistas e tem uma visão bastante particular aqui sobre o futuro do Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Professor, o Brasil parece estar inserido num processo de polarização muito aguda, onde não há muito espaço para discussão de ideias. Há um processo de tribalização quase da sociedade brasileira, que é fenômeno similar em outros lugares do mundo também. Como é que o senhor enxerga o Brasil hoje e o horizonte do país? Vamos primeiro tratar do tema da convergência, porque você falou em polarização, e de fato a polarização política, mas no plano das ideias e do projeto que há é convergência entre Lula, Bolsonaro e o que veio antes deles. Nós temos agora uma espécie de não projeto no Brasil composto por 3 grandes temas. O primeiro tema é o predomínio do rentismo fiscalista financeiro. O rentismo financeiro e a ênfase na conquista da confiança financeira como a porta ao desenvolvimento. A premissa é que precisamos ajoelhar-nos no altar da confiança financeira para ganhar credibilidade. Isso traz investimento, o investimento traz crescimento. Nenhum país na história moderna se desenvolveu assim, com dinheiro dos outros e na base da confiança financeira. Nós precisamos, sim, construir um escudo fiscal para poder usar no nosso projeto de desenvolvimento, mas para a razão exatamente oposta àquela que esse ideário sugere. Não é para ganhar confiança financeira, é para que o país e seu governo não dependam da confiança financeira. Nas etapas iniciais desse processo de rebeldia, há uma semelhança aparente e enganosa entre a tese do rentismo financeiro, da credibilidade financeira e a lógica da rebeldia. Mas logo mais essa diferença se afirma. O segundo ponto de convergência é o pobrismo. É a ideia de que, enquanto o governo se compõe com os interesses financistas, distribui as sobras, as esmolas para os pobres, pelos programas de transferência. Bolsonaro descobriu que esse é um caminho fácil de imitar. Se Lula dava 100, Bolsonaro oferece 200. Isso aí não tem limite. E aí o povo brasileiro é tratado como uma horda de beneficiários a cooptar, em vez de ser tratada como agentes a empoderar. O terceiro ponto de convergência está na dualidade de guerras culturais no vocabulário da direita e política identitária no vocabulário da esquerda. Uma é a imagem reversa do outro. É o mesmo ideário com sinal trocado. É um ideário que desloca a nossa atenção dos confrontos reais para um teatro do simbólico, do imaginário, que desperdiça a maior riqueza do Brasil, que é o sincretismo, e a expressão demográfica do sincretismo é a miscigenação racial. E, ao mesmo tempo, separa as reivindicações das minorias das questões fundamentais da estrutura de classes na sociedade. Essa é a terceira convergência. Se fosse só isso,
o que orienta agora o rumo do Brasil, nós caminharíamos rapidamente para uma grande crise econômica. Para o bem e o mal, não caminharemos enquanto a agricultura, a pecuária e a mineração continuarem a pagar as contas. Essa é a realidade no Brasil. Então, nós somos um dos países mais desiguais na história da humanidade, mas nosso problema maior não é a desigualdade. O nosso problema maior agora é a mediocridade. O Brasil é um caldeirão de vitalidade humana, de energia, de dinamismo, e por falta de oportunidades e de capacitações, nós afundamos num pântano de primarismo produtivo e educativo. Esse é o nosso problema. E nesse problema, o que ocorre no Brasil, como eu dizia, é o oposto da polarização. O problema não é o dissenso. O problema é esse consenso. E o consenso sobre o falso, sobre o errado, sobre o descaminho. Qual é, então, e esse seria o segundo grande tema da nossa conversa, qual é a alternativa a esse não projeto? A alternativa seria um projeto produtivista e capacitador. E quais são os seus grandes pontos? Primeiro, a qualificação do aparato produtivo. O Brasil é um dos países no mundo que mais rapidamente se desindustrializou, mas a desindustrialização é um tema recorrente e generalizado no mundo de hoje. A indústria convencional, como aquela que se implantou em São Paulo em meados do século passado, não é mais vanguarda. É o vestígio de uma vanguarda anterior e só sobrevive no mundo à base de grande restrição de retornos ao fator trabalho. Repressão do salário, barateamento do trabalho e precariedade do trabalho. Qual é a alternativa? A alternativa é a nova vanguarda que chamamos a economia do conhecimento, não só densa em capital e tecnologia, mas vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. O problema é que essa nova vanguarda, onde ela existe no mundo, existe apenas na forma de franjas excludentes. É um conjunto de ilhas que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E o resultado dessa exclusão é estagnação econômica e desigualdade econômica. A desigualdade está ancorada no abismo que se vai aprofundando entre vanguardas e retaguardas produtivas. Perfeito. Tem uma matéria que eu trouxe aqui, professor. Na verdade, eu dei uma olhada na sua bibliografia, que é muito extensa e rica, e tem dois livros mais recentes. Um é o Economia do Conhecimento, que foi lançado em 2019 em inglês e 2020 em português, e o outro é o Governing the World Without World Government, que é de 2022. É um panfleto, na verdade. Enfim, os dois, um está falando sobre economia, ou seja, economia do conhecimento, como o senhor já trouxe aqui. E aqui eu queria que a gente mostrasse essa matéria sobre o ChatGPT. Não sei se você tem a matéria do Estadão aqui. Então, o ChatGPT muda a inteligência artificial para sempre e afeta empregos e economia. Então, eu acho que essa é uma das grandes novidades, né, do mundo da tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, essa forma insular e excludente da economia do conhecimento, que é o que existe, tem como uma de suas sequelas, um de seus corolários, a precarização da força de trabalho e uma evolução da tecnologia numa direção que enfatiza a substituição do trabalho humano e não o empoderamento do trabalho humano. A tecnologia não tem uma lógica imanente de evolução. Nós é que lhe damos uma lógica de evolução. E não é necessário que ela se desenvolva nesse rumo. Se o Estado tiver a concepção da primazia dessa outra direção,
em que o trabalho é empoderado em vez de ser apenas substituído. Todo o avanço tecnológico sempre implicará uma certa substituição do trabalho. Destrói alguns empregos e cria outros. Mas uma das tarefas da política econômica é plasmar, moldar a evolução tecnológica na direção do empoderamento. Então, o mundo agora está aflito com um novo dilema do desenvolvimento. A teoria do desenvolvimento do século passado propunha um atalho ao crescimento. O atalho era a industrialização convencional. Esse atalho deixou de funcionar, porque, como eu dizia, agora a indústria convencional é esse vestígio de uma antiga vanguarda ou é satélite da nova vanguarda. Qual seria, então, a alternativa? A alternativa seria uma forma includente da economia do conhecimento. Mas essa forma não existe, nem mesmo nas economias mais avançadas com as populações mais cultas. Como imaginar, portanto, que possa existir no Brasil? Esse dilema que aflige o mundo só pode ser desfeito do segundo lado, transformando a tarefa aparentemente inacessível de organizar uma economia de conhecimento para muitos, em vez da economia de conhecimento para poucos que temos, numa tarefa factível, desdobrando-a em partes e em etapas. O Estado brasileiro é um dos únicos estados no mundo que conta com muitas das ferramentas que seriam necessárias para esse projeto de aprofundamento e democratização da economia do conhecimento. A Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento. Muito disso são as sobras, o resíduo do corporativismo varguista. Nós temos esses instrumentos. Talvez o único outro estado no mundo que conte com a mesma riqueza de ferramentas seja a Alemanha. Nós temos as ferramentas, mas nós não temos o projeto. E aí está a primeira grande tarefa, organizar uma qualificação do aparato produtivo que abra o acesso não só ao crédito, mas às práticas e tecnologias avançadas em favor da multidão de pequenas e médias empresas que estão na retaguarda tecnológica e em favor também dos agentes econômicos individuais que tenham perdido contato estável com as empresas para transformá-los em artesãos tecnologicamente equipados. Não é só na indústria, na manufatura, é em todos os setores. Por exemplo, a agricultura. Uhum. As pessoas não sabem que a atividade econômica predominante no Brasil, do ponto de vista territorial, é a pecuária extensiva. Para cada hectare sob cultivo no Brasil, há 4 ou 5 hectares entregues à pecuária extensiva. E por conta disso, grande parte do território nacional hoje é pastagem degradada. Nós poderíamos duplicar a nossa produção agrícola ou triplicar a nossa produção agrícola e duplicar a área sob cultivo em pouco tempo sem derrubar uma única árvore. Porque é a agricultura de precisão que eles estão chamando, né? A técnica dessa intensificação, dessa recuperação de pastagem degradada está dominada e o custo é relativamente baixo. Então, esse é o primeiro grande filão.
levantar a economia brasileira não só do lado da popularização do consumo, da demanda em massa, é o keynesianismo vulgar, como chamamos, mas do lado da oferta e da qualificação produtiva. O segundo tema é o tema do casamento entre a inteligência e a natureza. Nós temos no Brasil um modelo de desenvolvimento baseado no divórcio entre a inteligência e a natureza. Isso é a história do Brasil. Os ciclos sucessivos em que o ciclo do pau-brasil, do ouro, do diamante, da borracha e assim por diante. Qual é a cara do Brasil hoje? Nós colocamos soja pouco transformada, minério de ferro pouco transformado no navio, enviamos esse navio à China e o navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana. É um mau negócio para o país, é o espelho da nossa situação. Vou dar o exemplo da Amazônia. Fala-se em desenvolvimento sustentável. O senhor concorda hoje, por exemplo, com a política externa do governo para a Amazônia? Eu vou logo mais dizer. O senhor pensou bastante sobre isso, né, durante o governo? Sim, uma das minhas tarefas no governo Lula era a condução da política da Amazônia. Perfeito. E fala-se muito em desenvolvimento sustentável na Amazônia. Qual é o conteúdo dessa caixa preta? O desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma de duas coisas. Ou é um extrativismo artesanal, primitivo, sem tecnologia, sem ciência, sem escala e, portanto, sem futuro, ou é uma variante da economia do conhecimento. O projeto que, em nome do governo Lula, a Marina Silva está propondo para a Amazônia é um projeto primitivo, é um projeto desse extrativismo primário, que é rejeitado maciçamente pela população da Amazônia. E nenhum projeto afirmado contra a vontade da população da Amazônia pode funcionar. Isso vai malograr e já está malogrando. A Amazônia está num processo de resistência passiva contra esse projeto. Começa na regularização fundiária. Esse é o problema básico na Amazônia. O caos fundiário. Menos de 5% das terras em mãos privadas, com título jurídico claro, e onde ninguém sabe quem tem o quê, a pilhagem sempre será mais atraente do que a preservação ou a produção. Não tem nem como responsabilizar os indivíduos, né, nesse contexto. Exatamente. Aí o ordenamento territorial, o zoneamento econômico e ecológico e a construção dos vínculos que faltam entre o complexo verde e o complexo industrial urbano. A Zona Franca de Manaus, lá é um terreno onde se faz coisa que não tem nada a ver com a Amazônia. Monta motocicletas da Honda ou celulares. Poderia estar em Hong Kong, poderia estar no sudeste, no sudeste da China. Não tem nada a ver com a Amazônia. O projeto da Amazônia seria um exemplo daquilo que eu estou chamando o casamento entre inteligência e a natureza. Professor, eu trouxe essa questão do ChatGPT, por exemplo, porque é interessante os dois lados. Ou seja, de um lado você tem uma grave ameaça, não é, a esses empregos, principalmente empregos que já sejam empregos já de inteligência humana, ou seja, empregos de profissões criativas, por exemplo, então roteiristas. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, você está começando uma discussão para definir o que é um roteirista, para separar o trabalho humano, digamos, da possibilidade de começar a surgir roteiros de máquina. Conceitualmente a ideia de uma máquina? Tudo que nós aprendemos a repetir, nós podemos expressar numa fórmula ou num algoritmo. E depois encarnamos a fórmula ou algoritmo num aparelho mecânico. Isso é máquina. O propósito da máquina deve ser
fazer tudo o que sabemos repetir para que nós possamos reservar o nosso recurso mais precioso, que é o tempo, ao não repetível. E aí, em princípio, a parceria entre a máquina e a antimáquina, que é o homem, que é a pessoa humana com imaginação, vira mais poderosa do que o homem ou a máquina sozinhos. É por isso que eu dizia que nós temos que orientar a evolução da tecnologia para que ela não apenas substitua o trabalho, mas também e, sobretudo, empodere o trabalho. Totalmente. E, assim, eu trabalho com tecnologia, né? Eu sou do mundo da tecnologia. E o impacto se esse impacto do ChatGPT para as áreas criativas, ele é problemático, digamos assim, ou seja, ele vai acabar substituindo mesmo boa parte do trabalho, o impacto disso para a programação, por exemplo, é muito positivo, na verdade, porque antigamente, você tinha um profissional, um desenvolvedor, ele tinha um progresso, uma curva de aprendizado muito lenta, digamos assim. Sim. Né? Você começava a carreira júnior, pleno, sênior, e com o ChatGPT você consegue, e tecnologias similares, você consegue perguntar para a máquina, por exemplo, para corrigir um código, né? Para ela te ajudar a pensar. Então, o encurtamento de aprendizado é muito substancial, ou seja, há uma oportunidade aí, né? Como o senhor estava colocando, de desenvolvimento de novas estruturas produtivas, de novas empresas. Democratização das capacitações, né? Baseadas nessa ideia de que o que a máquina deve ser a tecnologia, somos nós ontem. Né? O ser humano deve sempre correr à frente da máquina, porque a máquina tem esse potencial computacional, mas o que a máquina, em princípio, não tem é a imaginação. Professor... Os dois movimentos cruciais da imaginação são distanciamento do fenômeno e colocar o fenômeno como apenas de uma série de variações e transformações no terreno do possível adjacente. Não é o possível remoto, é aquilo que pode acontecer em seguida. E se nós concebermos a máquina e a tecnologia dessa forma, nenhum ser humano deve ser condenado a fazer trabalho que uma máquina possa fazer. Professor, o senhor escreveu lá atrás, eu acho que o senhor está retrazendo muito isso, essa questão da democratização da oferta, né? Ou seja, como que a gente redesenha um modelo econômico, um país... Porque os progressistas, em geral, hoje no mundo, não têm um projeto para o lado da oferta, o lado da produção. Isso no mundo inteiro, mesmo na Europa, por exemplo. No mundo inteiro. A discussão hoje, por exemplo, é a renda básica universal, né? Que é dar um salário para cada um. Há vários não passa aspectos nisso, né? Então, se isto for visto do ponto de vista econômico, é uma consequência de uma situação em que os progressistas imaginam democratizar a economia pelo lado da demanda. É o consumo, é o crédito. Isso que Lula vive falando, né? Fazer o crescimento à base do consumo, a democratização do crédito. Tem dois pontos, inclusive, eu acho, nessa discussão mais recente do arcabouço, que o Lula deixou de fora, que para ele era questão de ouro, que era o salário mínimo e os benefícios sociais, ou seja, está em linha com o que o senhor está colocando aqui. Os progressistas não têm uma proposta para a democratização da economia do lado da produção e da oferta. E é isso que eu estou chamando de projeto produtivista, e não apenas o nacional consumismo que os moveu nas nossas discussões brasileiras. Agora, isto também é uma expressão de um problema mais geral dos progressistas contemporâneos, que eles aparecem no palco da história contemporânea como os humanizadores do inevitável. Né? Então, a ideia deles é o conservador, o liberal, é o apóstolo do mercado. O mercado cria riqueza, porém de uma forma selvagem. Então, vem eles e colocam uma cara humana. Isso explica o mistério da política brasileira até recentemente, que é
a aparência de serem quase todos os políticos, até que surgiu essa nova direita, de centro-esquerda. Então, todo mundo no Brasil fingia ser social-democrata ou social-liberal. E se você perguntar o que significa essa palavra social nessas expressões, significa o seguinte: o açúcar era a ideia de dourar a pílula do modelo econômico, e essa era a função principal do discurso político brasileiro, pelo menos até recentemente. Então, o primeiro tema é o tema da construção de uma economia do conhecimento para muitos, multissetorial em todos os setores, inclusive na agricultura. O segundo tema é o tema do casamento entre a inteligência e a natureza. O terceiro tema é a tradução desse projeto nacional em propostas para cada uma das grandes regiões do país. Porque essa ideia só vai viver, só vai ganhar realidade quando ela for traduzida nas realidades dessas grandes regiões. Cada uma é um mundo diferente. A Amazônia, o Nordeste, o Brasil Central, o Sul. Então, nós precisamos ter uma grande política regional concebida como a tradução dessa estratégia nacional nas realidades das diferentes partes do país. O seu objetivo não deve ser prover compensações para o atraso relativo. O objetivo deve ser equipar as elites emergentes, o empreendedorismo emergente, a invenção tecnológica popular emergente em todas as grandes regiões do país. Não é a compensação, é o empoderamento que é a chave. E, em terceiro lugar, esse novo modelo de política regional deve ter o seu conteúdo construído pelas próprias regiões e não imposto de cima para baixo por Brasília. Dou um exemplo do Nordeste. Sabe que o Nordeste foi supostamente o beneficiário predominante ou quase exclusivo da política regional tradicional no Brasil. A política regional no Brasil significa política para o Nordeste. E o Nordeste não tem nenhuma instituição dele Nordeste. Todas as instituições que desenvolveram essa política supostamente nordestina são federais. A Sudene, o Codevasp, o Denox, o Banco do Nordeste e assim por diante. Foi por isso que eu sugeri aos governadores 10, 15 anos atrás, que eles se organizassem em consórcios interfederativos. Né? Isso pegou. Então, o conteúdo estratégico... O governador do Helder Barbalho do Pará, por exemplo, é uma liderança importante hoje, inclusive. Sim, né? Mas o fato é que os governadores se organizaram regionalmente. Infelizmente, ainda vão com pires na mão a Brasília. Ainda usam os fundos dos financiamentos constitucionais, por exemplo, para financiar as vantagens comparativas mais retrógradas, como a pecuária extensiva no Brasil Central. Mas nós já criamos o instrumento jurídico dessa cooperação federativa horizontal, que é a primeira etapa do uso experimentalista do regime federativo. Então, esse é o terceiro grande ponto. Nova política regional como veículo do projeto produtivista. O quarto ponto é a transformação radical do ensino no Brasil. Romper com o enciclopedismo raso e dogmático que pauta tradicionalmente a educação brasileira e construir um ensino analítico e capacitador. Um ensino geral, mas também um ensino técnico. Transformar a natureza do ensino técnico. Professor, eu queria trazer um ponto que você trouxe aqui da questão da financiarização, né? Tem uma matéria que a gente selecionou aqui, que é um artigo, na verdade, da Dissent Magazine, que
É de 2017, na verdade, eu não sei se você consegue colocar na tela. Em 2017, né, tem uma intelectual americana muito conhecida que é a Nancy Fraser, que foi influenciadora do movimento feminista e tudo mais por bastante tempo, que cunhou esse termo que ela chamou de neoliberalismo progressista, que seria uma espécie de fusão, digamos assim, entre as pautas mais de identidades, as lutas, chamadas lutas contra as opressões, e um sistema econômico muito atrelado, não é, à financiarização, ou seja, o que ela estava problematizando aqui, na verdade, era a disputa entre Donald Trump e Hillary Clinton na época, né, e apontando, na verdade, a gente está sem opção, a gente não está tendo uma opção para a esquerda. E interessante que ela coloca aqui, isso é em 2017, né? Ela coloca o fim do neoliberalismo progressivo, mas a gente já está em 2023. Há uma grande confusão terminológica, porque nós temos que distinguir vários conceitos. Então, primeiro é a social-democracia histórica, que foi construída na sequela da Segunda Guerra Mundial. Essa era a primeira forma da social-democracia. A sua casa era a Europa e depois a União Europeia. E ela tinha essa característica de procurar assegurar o indivíduo, cidadão e trabalhador, num porto seguro contra a insegurança econômica, a insegurança do mercado. E aí vieram depois essas ideias como renda universal e tal. Era tudo essa ideia do porto, a social-democracia como um seguro contra o mercado. O mercado abandonado, o mercado tinha supostamente uma forma natural e o objetivo era construir uma muralha, um dique contra aquela onda de insegurança econômica. E isto mostra a limitação da social-democracia, porque nós construímos esse porto para, como contrapartida ao porto, poder abrir a sociedade à aventura, ao experimentalismo, à inovação, à tempestade. Então, a ideia do porto como objetivo supremo dos progressistas teria que ser substituído por essa combinação entre o porto e a tempestade. E essa é uma outra ideia. É uma ideia muito mais apropriada a uma sociedade nova, a um país novo, a um país que ousa e que ousa rebeldia como nós podemos ser e devemos ser. Mas então veio a crítica neoliberal dessa social-democracia histórica como ineficiente e injusta. Ela era ineficiente porque ela impunha várias formas de rigidez e ela era injusta porque ela dividia a massa de trabalho em duas partes. A parte organizada e uma parte desorganizada. Era um mercado de trabalho dividido com o mercado primário de trabalhadores seguros e uma parte secundária de trabalhadores inseguros. Então, os neoliberais diziam isso é injusto. E o discurso ideológico foi, então, usado para esvaziar o conteúdo da social-democracia. A social-democracia retrocedeu, se retirou para sua última linha de defesa. A última linha de defesa era a manutenção de um nível alto na Europa de investimento nas pessoas e nas suas capacitações, pelas políticas sociais de educação, de saúde. E isso foi o grande feito da social-democracia histórica. Ela não conseguiu transformar a natureza da democracia e do mercado, mas ela conseguiu, sim, elevar esse nível de investimento social. E o que resulta, então, e o que se poderia chamar a ortodoxia de hoje, não é a social-democracia histórica, é o social-liberalismo. Esse social-liberalismo seria o horizonte da ortodoxia.
E a ideia é combinar a proteção social dos europeus com a flexibilidade econômica dos americanos. Mas dentro do arcabouço institucional herdado, quer dizer, o limite é que nada disso exige transformação do mercado ou transformação da democracia. E esse é um ponto capital. Como é que nós devemos entender hoje a divisão entre direita e esquerda? Eu sustento que, primeiro, está no método, na prática. A esquerda, os progressistas, são aqueles que pensam que as transformações necessárias não podem se ater ao limite da estrutura institucional existente, nem econômica, nem política. Não aceitar a forma institucional do mercado ou da democracia. Nós temos democracias de baixa energia no mundo, nós teremos que criar democracias de alta energia que elevassem o nível de mobilização política popular de forma organizada, que acelerassem o ritmo da transformação, rompendo rapidamente os impasses e que aprofundassem o sentido experimentalista das relações entre o centro e a periferia no Estado. Não só nas federações, mas até nos estados unitários. Né? Então, a sociedade vai por um caminho e permite que parte delas divergem e gerem contramodelos do futuro nacional. Isto é o experimentalismo. E no mercado, entender que o mercado não tem uma forma natural e necessária. O mercado pode ser organizado de formas radicalmente diferentes. Então, nós falávamos antes de uma economia do conhecimento para muitos. Uhum. Essa economia do conhecimento para muitos, no prazo curto, na nossa época histórica, exige uma democratização dos acessos. Não só ao crédito, ao capital, mas à tecnologia, às práticas avançadas, em favor das empresas e dos indivíduos que estão na retaguarda. Mas lá no futuro, nós podemos imaginar também que ela resulte numa transformação radical da estrutura jurídica e institucional do mercado. Eu vou lhe dar um exemplo, que é um exemplo especulativo para o futuro. Só para lhe adicionar aqui, talvez, para a discussão, eu lembro que o senhor criticava bastante esses dogmas da esquerda clássica, ou seja, o fato da esquerda ainda usar conceitos tradicionais de luta de classes, ou seja, conceitos marxistas, e da necessidade de criar novos tipos de propriedade, até disso que o senhor está falando? É que a ideia do fundamentalismo econômico, como em Hayek, é a ideia de que o mercado tem uma forma institucional e jurídica natural e necessária. Por exemplo, Hayek pensava, se Robinson Crusoe, na sua ilha, comerciasse por suficiente tempo, ficasse trocando lá na sua ilha, ele eventualmente reproduziria todo o sistema do direito privado alemão. O direito de contratos, o direito de propriedade e o direito de empresas. Porque a ideia é que toda aquela sistemática institucional e jurídica estava implícita na ideia do mercado, porque é uma coordenação espontânea que tem escondido dentro dela um desenvolvimento natural da sociedade. Toda essa estrutura institucional oculta. É como você vai na loja, compra o pacote tem um conteúdo predeterminado. Isso não é verdade. A economia de mercado não tem uma forma natural e necessária. Imagine, por exemplo, que lá no futuro, eu estou dando só para esclarecer o sentido ideológico derradeiro dessa ideia. Imagine que os meios de produção, como Karl Marx chamava, sejam atribuídos a fundos, a uma pluralidade de fundos que não são controlados diretamente pelo governo. O Estado democrático estabelece aqueles fundos, mas os fundos são, então,
os controladores daqueles meios de produção. E os fundos fazem um rateio permanente, um leilão permanente dos recursos produtivos da sociedade para quem possa oferecer o maior retorno a eles. Isso é uma economia de mercado radicalmente diferente. A esse sistema que eu descrevi especulativamente, nós poderíamos chamar um capitalismo sem capitalistas, porque ninguém tem a propriedade daquilo. E o verdadeiro objetivo é a descentralização econômica, é a anarquia que Hayek valorizava, mas sem esse conteúdo dogmático do liberalismo clássico. Então, isto é falando de uma dimensão da diferença entre esquerda e direita, como deve ser no futuro. Aceitar ou não aceitar a ordem institucional herdada. A outra diferença que tem a ver com o objetivo último. Quem são os conservadores? Os conservadores são os que acham que é natural que a vida humana seja pequena. E ela só não é pequena nas grandes emergências históricas, como as guerras, em que o indivíduo sai de sua rotina e levado para o drama histórico. E há uma elite de inovadores, de disruptores, de gênios, de santos, que tem uma isenção a esse regime da pequenez. Isso é a ideia do conservador, e eles acham que é natural que seja assim. E quem são os esquerdistas? Os esquerdistas devem ser os que acham que não é natural que a vida humana seja pequena, e nós todos podemos nos elevar a uma vida mais alta, com abrangência maior, com intensidade mais forte, com capacitações desenvolvidas. O homem comum, o homem e a mulher comum pode subir, uma intensificação da vida. E essa grandeza só existe quando ela for compartilhada. Nós nos engrandeceríamos juntos. Isso no futuro é a divisão entre esquerda e direita, com essas duas dimensões que eu descrevi. A nossa conversa seguiu nesse rumo. Primeiro, o não projeto que existe no Brasil, a convergência programática entre Bolsonaro e Lula, e entre eles e o que veio antes, os governos petistas e tucanos. Segundo tema foi o conteúdo de uma alternativa. E uma alternativa na produção, o impulso produtivista, o casamento entre inteligência e a natureza, a tradução desse projeto nacional em políticas regionais e a mudança radical da educação. Um quinto seria a transformação da democracia, a criação de uma democracia de alta energia, que não necessite de crises para propiciar mudanças. Agora vamos ao terceiro grande tema. Qual é a base social para tudo isso? Como é que isso deixa de ser doutrina e passa a ser realidade? E vamos começar do ponto de vista do mundo e não do ponto de vista do Brasil. Como aconteceram nos últimos 200 e tantos anos, desde o início do século XIX, os milagres econômicos, as arrancadas de desenvolvimento, as ascensões nacionais, sempre tiveram dois componentes. O primeiro componente é uma cisão dentro da elite. Então, a parte predominante da elite é rentista, é financiarizada, é neocolonial, e uma parte da elite diverge. E ela assume uma posição produtivista e associa o produtivismo ao nacionalismo. Isso aconteceu em todos os episódios de arrancada nacional nos últimos 200 anos, a começar pelos Estados Unidos no início do século XIX. Essa contra-elite que se forma dentro da elite e casa o nacionalismo com o produtivismo e apela para a massa embaixo. E aí chegamos ao segundo componente crucial. O segundo componente crucial é a massa.
A base histórica dos partidos de esquerda no século XX era o operariado organizado, ancorado nos setores intensivos em capital. E, sobretudo, na indústria convencional, a indústria que chamamos de fordista. Né? Essa era a base, era o cerne, era o núcleo duro de apoio dos partidos de esquerda e de centro-esquerda. Essa base social está deixando de existir, porque a indústria convencional está sumindo, está desaparecendo pelas razões que nós discutimos, e esse operariado, essa aristocracia operária, como os marxistas chamavam, é um grupo cada vez mais minguante e menor, que é visto pelo resto da sociedade e acaba se vendo a si mesmo como apenas mais um interesse corporativo e não portador dos interesses universais da sociedade. Qual é a maioria, então, nesses países? Num país como o Brasil ou como a Índia, qual é a maioria? A maioria é uma maioria pobre, se não absolutamente pobre, então relativamente pobre, porém de orientação não proletária, mas pequeno-burguesa. Por default, por falta de outras opções, o objeto da aspiração dessa classe, dessa maioria pobre, é uma pequena loja, um lote de terra, um comércio, a propriedade familiar arcaica e isolada. E a contrapartida espiritual a este objeto de desejo econômico é o individualismo, o materialismo, o consumismo, a teologia da prosperidade. No século XX, a esquerda, sobretudo a esquerda europeia, cometeu o erro calamitoso de eleger a pequena burguesia como inimiga. Ela, demonizada pela esquerda, passou a ser o sustentáculo dos movimentos de direita, inclusive do fascismo e do nazismo. Hoje, essa pequena burguesia, se nós a definirmos não no sentido objetivo de ser pequenos empreendedores ou pequenos proprietários, mas no sentido subjetivo do horizonte de aspiração, é a maioria da humanidade. A maioria da humanidade hoje, e a maioria no Brasil, é essa pequena burguesia subjetiva. O pobre que quer ser pequeno burguês. E esse é, então, o enigma. Então, agora, para haver uma arrancada de desenvolvimento, um milagre econômico, uma ascensão nacional, a contra-elite, a elite produtivista e nacionalista, tem de se aproximar dessa pequena burguesia subjetiva e lhe oferecer opções à propriedade familiar retrógrada, isolada, e opções espirituais também ao individualismo, ao materialismo e ao consumismo. Esse é o ponto. E se nós vermos o problema brasileiro desse ângulo, as diferenças estabelecidas entre esquerda e direita não fazem mais sentido. Elas só atrapalham. Então, essa combinação que nós vemos em Lula e em Bolsonaro, no PT e na direita brasileira, é de acomodação com rentismo financeiro, pobrismo e guerras culturais ou política identitária são idênticas, uma oposto do outro, né? Mas são idênticas no seu modelo. É a maneira de não fazer isso. E como eu dizia no início da nossa conversa, só continua porque o Brasil é rico, para o bem e para o mal, nos recursos naturais. Senão já estaria destroçado. Né? Então, essa tem que ser a nossa maneira de pensar. Nós temos que encontrar essa maioria, nós temos que formar essa contra-elite e nós temos que ir ao encontro dessa nova maioria nacional, esse novo Brasil. Ele está
concentrado no agro, no centro-oeste, em determinadas regiões, ele aparece com mais clareza, mas ele é o Brasil. Porque... só para corroborar o que o senhor está colocando, é impressionante como na internet, por exemplo, quando você olha em dados e tudo mais, o crescimento, por exemplo, de canais de educação financeira, né, de investimento, então das pessoas buscando aprender como investir, e até de assuntos assim um pouco mais de ganhos rápidos, digamos assim. Então a quantidade de pessoas que estudou sobre criptomoedas, hoje em dia até sobre o betting esportivo, quer dizer, parece que há uma pulsão da população, né? Principalmente dessa população que o senhor já cunhou lá atrás como batalhadores, né? Que são esses empreendedores, são esses brasileiros que querem e que estão desamparados hoje, né? Que não tem instrumentos para atuar. Então, só para concluir, eu vejo como a grande missão aqui do Portal Disparada é primeiro pensar a alternativa programática ao financismo, pobrismo e guerras culturais, política identitária. Pensar nesse rumo. E, segundo, pensar para esse novo agente social. Pensar buscando ajudar a construir, a fomentar o desenvolvimento dessa base social concreta desse projeto, que é a base que tem que incluir a elite dissidente. Todas as sociedades continuam a ser uma sociedade de classes. Não vai haver transformação nacional se não houver ruptura dentro das elites. O produtivismo das nossas elites está submerso pela sua identificação com o financismo. O produtor no Brasil que malogra pode continuar a prosperar como rentista. Então, nós temos que trabalhar contra isso, para afirmar o produtivismo, para associar produtivismo com inovação na economia do conhecimento e para casá-lo com nacionalismo e evitar que ele continue a ser imobilizado pelo colonialismo mental. E nós temos que ir ao encontro dessa nova maioria popular no Brasil, que não quer ser abordada como uma horda de beneficiários a cooptar, mas, ao contrário, como um conjunto de agentes a empoderar. A lógica do empoderamento é a lógica da qualificação e da libertação. É por aí que nós temos que ir. E eu espero que o Portal Disparada possa servir para criar todo esse conjunto de ideias que sirva à formulação desse projeto para essa nova base. E se nós pensarmos assim, não podemos nos deixar cingir pelas divisões sectárias de direita e esquerda. Nós precisamos buscar a direita, a chamada direita, nós precisamos convertê-los a essa ideia e desafiar todos os preconceitos ideológicos. Senão nós vamos continuar nessa situação em que, em nome da divisão entre esquerda e direita, o que persiste mesmo é essa destruição da vitalidade brasileira. Professor, o que você diria sobre críticas, por exemplo, de que enfim, há uma crítica hoje na esquerda também de que, quer dizer, esse conceito de empreendedorismo ele é um conceito meio errôneo, porque tem uma parte da população que não é empresária de verdade. Na verdade, a gente está falando aí dos trabalhadores uberizados, por exemplo. O conceito de empreendedorismo é um conceito restrito demais, né? É a variante de um conceito mais geral. O conceito mais geral é o conceito da ação, do agente, de ser agente. É isso que vai ser empoderado. Ninguém precisa ser empreendedor para ser agente, mas o contraste não é com o não empreendedor, o contraste é com o cooptado. Então, a política brasileira, nessa época toda do social liberal, do social democrata,
foi conduzida como uma política não só de dourar a pílula do modelo econômico, mas de cooptar a maioria. E a cooptação está a um passo da corrupção. A direita e esse novo Brasil não estão errados quando suspeitam que cooptação é a porta para a corrupção. Porque é, e foi. E o Brasil quer se livrar disso. Professor, se a gente pudesse falar um pouco de política externa, né? O senhor, enfim, mora nos Estados Unidos há bastante tempo, trabalha na Universidade de Harvard. E eu trouxe 2 matérias aqui interessantes que eu acho que é uma questão que o mundo inteiro está olhando agora, que é esse conflito China e Estados Unidos. A primeira matéria aqui é São 3 matérias, na verdade, né? Então, a primeira matéria é do John Mearsheimer, né? Do Unheard. Se você conseguir colocar na tela... Então, o Mearsheimer, que é um dos professores mais conhecidos de realismo político, o senhor deve conhecer, é claro, aponta essa questão de que os Estados Unidos hoje talvez estariam colocando os pés pelas mãos, ou seja, estariam focando nessa questão da guerra da Ucrânia, etc., que o inimigo central seria a China, ou seja, que os esforços de política externa, de imaginação americana teriam que estar voltados para esse confronto com a China. E aí tem mais 2 matérias, né? A guerra do microchip do Zewa. Perfeito. A guerra do microchip do Zewa, Estados Unidos dá tiro no pé e perde aliado importante. Aqui eles estão falando sobre a lei dos chips americana de 52 bilhões de dólares, em que eles estão tentando retrazer, né, essa indústria... Não querem que os chips sejam todos feitos em Taiwan. Exatamente. Trazer a indústria de chips para aliados ocidentais e tudo mais. E uma última matéria que é sobre o Brasil, né? Então, o Brasil como uma das novas frentes, né, na guerra dos microchips, ou seja, talvez o Brasil, no meio desse conflito entre as 2 grandes potências, poderia tirar proveitos próprios. Tradicionalmente, no Brasil, há 2 vozes da política exterior, 2 maneiras de conceber. A política exterior, em primeiro lugar, como sucursal da Fiesp. Então, a ideia é o Brasil vende produtos no mundo, e a função da política exterior é vender os produtos, né? É um representante comercial. É a política exterior como uma espécie de bazar permanente. Isso não é sério, porque nenhum grande país no mundo equaciona as suas questões comerciais por critérios comerciais. É a luz de poder, de considerações geoestratégicas. A política exterior não é um ramo do comércio, é um ramo da política e da grande política. A segunda voz da política exterior é como uma sucursal da Uni. Então, a função tradicional da política exterior no Brasil e em alguns outros grandes países centro- e sul-americanos, como México, Argentina, tem sido servir de compensação retórica para as rendições internas. Então, o governo do momento entrega tudo aos banqueiros, deixa que os banqueiros, de fato, controlem o país, mas, em compensação, na política externa, monta um terceiro mundismo barulhento, denuncia os Estados Unidos e assim por diante. Isso também não é sério, E essas são as 2 formas características da política exterior. A política exterior tem que estar intimamente ligado ao projeto interno. Esse projeto interno que eu descrevia nos seus pontos capitais exige um espaço no mundo. Agora, a política exterior que Lula agora está conduzindo, além de ter essa característica de servir como cortina de fumaça, como escamoteação retórica para as rendições internas, serve também como uma espécie de teatro, em que o objetivo é buscar protagonismo, prestígio. Então, por exemplo, a busca do assento permanente no Conselho de Segurança. É para quê essa busca? É para brigar com os Estados Unidos ou para carimbar o que os Estados Unidos querem? E não vai acontecer, não é realista. É justa, é merecida a distribuição dos assentos permanentes no Conselho
de segurança é um reflexo dos acertos da Segunda Guerra Mundial. Não tem sentido permanecer. Mas, por várias razões práticas, não vai acontecer. O Brasil quer ser acercado à China. Dentro do Conselho de Segurança, o país mais radicalmente oposto à ampliação de assentos no Conselho de Segurança é a China. Porque a China sabe que entre os candidatos a assento permanente do Conselho de Segurança estão a Índia e o Japão. Os Estados Unidos querem colocá-los lá para cercar cada vez mais a China. A Rússia não vai aceitar. E assim por diante. Então, é uma grande confusão em que os assuntos reais do país são sacrificados à busca oca do prestígio e do protagonismo em favor não só do Brasil, mas do presidente do momento. Então, Lula, evidentemente, acha que manejar o Brasil é muito chato. Cansa, é difícil, só traz aspereza. Então quer passear no mundo, quer ser paparicado. É o tipo de esquerdista que o New York Times gosta, que não sacode o barco, não ameaça ninguém. Então ele quer ter esse papel, quer viajar pelo mundo, ficar longe das dores de cabeça do Brasil e do Arthur Lira e do Congresso e da classe política brasileira. Então é muito melhor ir para Paris ou, enfim, para a Índia, para o que for, do que ficar aqui. Isso não é sério. Nós temos as nossas tarefas superiores na política exterior são as seguintes. Primeiro, eu quero perguntar, qual que o senhor acha que seriam os objetivos centrais? Temos que reconstruir as nossas relações com a China e com os Estados Unidos. E a reconstrução da relação com um está ligado à reconstrução com o outro. Então, com a China, temos que condicionar. O Brasil é muito importante para a China. O Brasil é indispensável para a efetivação da política de segurança alimentar da China. Mas o Brasil deve condicionar o nosso vínculo com a China com a ajuda chinesa ao nosso soerguimento produtivo e tecnológico, que é fazer com a China exatamente o que a China fez com os Estados Unidos, subordinando a presença das multinacionais americanas na China à elevação chinesa. Nós temos que fazer o mesmo, nós já temos o caminho. Se os chineses nos perguntarem o que vocês querem de nós, devemos responder, queremos de nós o que vocês quiseram dos Estados Unidos. E agora, com os Estados Unidos, nós temos uma outra variante do mesmo problema e da mesma oportunidade. É uma sociedade muito mais aberta do que a chinesa e aberta não só o governo, mas as empresas, as universidades. Nós temos que envolvê-los numa teia de trocas, de acertos e de negociação. E com isso transformar a natureza da nossa relação com eles. A política exterior americana, desde a fundação da República nos Estados Unidos, repousa sobre dois princípios que não são aceitáveis ao Brasil. O primeiro princípio é que no hemisfério ocidental, os Estados Unidos exercerão uma hegemonia incontrastável. O instrumento disso foi a doutrina Monroe e depois o corolário Roosevelt, 100 anos depois, no início do século XX. E o segundo princípio é que os Estados Unidos trabalharão para impedir que qualquer outro grande país, que qualquer outra potência regional consolide na sua região uma hegemonia regional tão forte que na base daquela hegemonia regional possa pretender uma hegemonia global. Esses são os dois princípios dos quais os estadistas americanos jamais se afastaram. Não adianta discutir isso com os americanos doutrinariamente, porque eles jamais vão abandonar em tese esses princípios. Mas nós temos que trabalhar para envolvê-los de tal forma em trocas econômicas e culturais que, em derradeira instância, esses dois princípios deixem de ser relevantes, que eles percam força. Isso é uma grande tarefa que exige paciência estratégica e visão.
O Mersheimer, por exemplo, ele fala muito dessa questão das potências que o senhor colocou, né? Os Estados Unidos, como grande potência do planeta, não vai querer que outra potência assuma uma hegemonia regional, né? Claro que não. E nós não podemos aceitar esses dois princípios. Claro que não. Mas não adianta debatê-los com os americanos. É natural, o problema é envolvê-los em realidades que acabam solapando por baixo a relevância daqueles princípios. E na América do Sul, nós temos que liderar um projeto sul-americano de desenvolvimento, que só pode existir sob a liderança do Brasil. A América do Sul, como Perón ensinava, é uma região rica em recursos naturais. Perón imaginava que isso seria o suficiente para promover a América do Sul. A América do Sul alimentar o mundo, dar energia para o mundo, mas não é o suficiente. Então, nós temos que ter esse projeto produtivista que case a natureza com a inteligência na América do Sul e desenvolver cadeias produtivas continentais em dimensão sul-americana, naturalmente sob a nossa liderança. Não é para afirmar retoricamente a liderança do Brasil, é para fazê-la de fato. Esse projeto comum sul-americano de desenvolvimento não existe. E por isso o Mercosul, por exemplo, é um corpo sem espírito, é um mero acerto colonial. É um acerto colonial em que o princípio da união aduaneira, nós nem sequer terminamos de efetivar o livre comércio dentro da América do Sul. Mas impusemos a camisa de força da União Aduaneira, que teria que ser flexibilizada. Colocamos o carro diante dos bois. Primeiro tem que ter essa política comum de desenvolvimento. Depois os acertos comerciais vêm como consequência dessa convergência estratégica no desenvolvimento. Então, essa é a segunda, ou na verdade deveria ser a primeira tarefa. A segunda é a reconstrução da relação com os Estados Unidos e com a China. E o terceiro é o nosso trabalho junto com os BRICS, com os outros países continentais em desenvolvimento, para trabalhar em favor de uma revisão da ordem mundial. A China é a mais importante desses países de longe. E pretende agora um duopólio com os Estados Unidos. Na época em que eu estava lá no governo, os chineses adotavam um discurso mais humilde. Nós somos apenas um país pobre em desenvolvimento, não queremos nenhuma hegemonia. Agora não. Assumem abertamente a ideia do G2, que eles vão governar o mundo junto com os Estados Unidos. Mas a China é, entre todas as potências da história moderna, a mais isolada. A China não tem aliadas, não tem amigos. E esse isolamento da China, em vez de agradar aos seus adversários, deve amedrontá-los, porque o isolamento de uma grande potência é um prenúncio da guerra. Então, nós precisamos envolver a China. A China não tem um projeto revisionista. Qual é o exemplo do conteúdo de um projeto revisionista? O problema mais sutil da política exterior de uma potência emergente, como o Brasil deve ser, é combinar a busca de um lugar melhor na ordem mundial existente com a revisão dessa ordem. Então, por exemplo, a ordem mundial do comércio, que está sendo construída sob a égide da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e agora, muito mais importante, os tratados multilaterais, Transpacífico e Transatlântico, afirma como uma de suas características o que eu chamaria um maximalismo institucional. Quer dizer o seguinte: exige que todos os países participantes da Ordem Mundial do Comércio adiram não só à economia de mercado, mas uma forma específica da economia do mercado. Por exemplo, uma forma que, sob o rótulo de subsídios,
proíba esses países em desenvolvimento de organizar as parcerias entre governos e empresas que todos os países aos ricos usaram para enriquecer. É o chutando a escada mas lá, que, né? Mas que querem negar aos que vêm depois. Isso não é necessário. Nós podemos construir uma ordem de comércio aberta sem impor esse princípio de maximalismo institucional. E a prova disso é que o regime comercial anterior ao regime da OMC, que era o regime do GATT, do Acordo Geral de Tarifas, era pautado por um minimalismo institucional. Quer dizer, o máximo de abertura com o mínimo de restrição aos experimentos institucionais convenientes ao desenvolvimento. Professor... Inclusive experimentos na maneira de organizar uma economia de mercado. E o tema dos subsídios, das parcerias público-privadas é um exemplo disso. Outro exemplo é o regime de propriedade intelectual, cujo resultado é deixar as inovações tecnológicas mais importantes para a humanidade nas mãos de um pequeno número de empresas multinacionais. Isto que é exemplo de política exterior. A política exterior tem que tratar das grandes questões estratégicas, tem que explicitar essa combinação de ascensão na ordem existente e revisão da ordem. Nós fazemos o que a China não fez, porque, como eu dizia, a China é uma potência revisionista sem um projeto revisionista. Até muito recentemente, nem a desdolarização era aceita pela China. Agora, pela primeira vez, eles estão começando a aceitar como inevitável. Mas isto é todo um projeto que teria que ser construído por estadistas brasileiros e não por governantes que querem passear no mundo. O senhor acha que a nova rota de seda da China, por exemplo, isso já não seria pelo menos um começo de um projeto chinês de governança? É um projeto comercial chinês, que só produz antagonismo, né? Os países que aceitaram o dinheiro chinês são todos antagônicos à China. A China é detestada por todos os supostos beneficiários de seu comércio. É um desastre. Então falam da solidão dos americanos no mundo. Não é nada comparada com a solidão dos chineses. Nós é que contamos com muita simpatia no mundo, não temos adversários no mundo, mas não soubemos ainda usar a simpatia que despertamos, com que contamos, para construir esse projeto sério de política exterior. Eu queria que a gente desse uma olhada aqui nessa fala do senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e sempre um parlamentar muito influente no Congresso Nacional. Não, nós temos uma situação no país, porque nós tivemos, no meu ponto de vista, 4 grandes líderes populares na nossa história. Foi Getúlio, JK, Lula e Bolsonaro. Pela primeira vez na nossa história, 2 se enfrentaram. Então, enquanto os 2 disputarem, não tem terceira via, quarta via, não tem, porque hoje o maior eleitor é do Bolsonaro ou do Lula. Agora, só que também, mais do que ele, é o anti-Lula e o anti-Bolsonaro. Tá certo? E cresce. Então, é uma situação que não tem. Então, enquanto, é lógico, nós temos uma outra pessoa, se tiver o apoio do Bolsonaro ou o apoio do Lula. Senador. Tá, só que o Bolsonaro pode apoiar alguém de centro, uma pessoa mais como o Tarcísio, como o Zema e tal. O Lula, pelo perfil de que é o PT, só apoia PT. Isso é um ciclo que está terminando, né? Que é o seguinte, uma pesquisa do IPEC que saiu dizendo que 57% defendem um candidato de terceira via para superar a polarização em 2026. Ou seja, de um lado, a gente tem, e já tinha, eu acredito até, né, em 2022, um desejo muito grande da população de conseguir ter um caminho alternativo, né, a essas 2 grandes lideranças políticas, mas ao mesmo tempo, né, o que o Ciro Nogueira coloca aqui é que os 2 são lideranças populares muito grandes e que são... Mas está acabando. Está acabando. Né? Nós não sabemos se Bolsonaro vai ser elegível na eleição seguinte. Nós não sabemos em que situação Lula vai estar. E
É bem possível que, apesar da grande presunção em favor da reeleição, o governo Lula se atrapalhe cada vez mais e comece a descer a escada do apoio. E abrir espaço para outra possibilidade. Nada como o exercício do governo para fazer a diferença entre o mito e a realidade. Eu acho que, na verdade, assim, eu atuei na campanha, o senhor também, enfim, várias campanhas presidenciais, na verdade, e há muita crítica, né? Quer dizer, o próprio Ciro Gomes, por exemplo, saiu das eleições de 2018 com 12%, teve um resultado agora bem inferior claro. Do que conseguiu. Quer dizer, eu estava ali atuando e tudo mais. Onde você acha que nós erramos, digamos assim? Você acha que esse contexto de polarização, né, ele é determinante ou houve também algum tipo de equívoco da nossa parte? Há sempre equívocos e eu não vejo muito sentido em comentar os equívocos. Eles são inevitáveis. Mas a realidade básica foi a realidade dessa divisão entre esses dois personagens que falavam que falavam de forma muito direta ao povão e para essas duas partes do Brasil que estavam organizadas subjetivamente, se não objetivamente, nesses campos. Mas essa divisão do Brasil dessa forma é um malogro nacional, porque nós permitimos essa confusão. Nós permitirmos que esse novo Brasil se formasse, tivesse uma expressão mais clara, regional no centro-oeste e setorial no agro, e como se fosse órfão de projeto político. E não lhe oferecemos opções. Então foi uma dissidência protestante dentro do Brasil. E eu volto a um dos pontos da nossa conversa. O Brasil é uma grande anarquia criadora, é o país do sincretismo, em que o sincretismo, a mistura de tudo com tudo que caracteriza o Brasil, é ao mesmo tempo o problema e a solução. E permitimos que se formasse um Brasil dissidente, rebelde e protestante. Um Brasil que assumiu uma ideia de contrastes fortes, de dialética, de preto e branco, que foi esse Brasil protestante, evangélico, empreendedor, enojado com a política, e na sua forma mais ampla, é quase um terço da nação. Nós não vamos resolver esses problemas sem ir ao encontro desse Brasil e persuadi-lo de que há outros caminhos. Perfeito. E, professor, eu não posso deixar essa pergunta passar, porque a nossa audiência vai querer bastante saber sobre isso. O senhor esteve com o Ciro Gomes nos Estados Unidos. Sim. O que vocês discutiram em termos de ideias? Quer dizer, o Ciro falou que deve lançar um livro. Sobre todas essas ideias. Todas as ideias que foram objeto da nossa conversa, Ciro e eu lá nos Estados Unidos também discutimos. E ele está escrevendo um outro livro também sobre muitos desses problemas. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão da cultura woke, né, o papel do identitarismo. Como é que o senhor enxerga isso no Ocidente, né, estando num país porque hoje essa questão da cultura woke ela não é só uma questão política, né? Ela é uma questão que entrou grandes empresas de tecnologia, né, os grandes conglomerados de mídia, isso virou um fenômeno social muito abrangente. Qual que é o papel que o senhor acha que isso joga? Nos Estados Unidos, isso foi um desvio que resultou do malogro dos progressistas americanos e do Partido Democrata em desenvolver uma sequela progressista ao projeto de Franklin Roosevelt, que foi o New Deal americano antes e depois da Segunda Guerra. E não desenvolveram um projeto que interessasse, que correspondesse aos interesses e aos anseios da maioria trabalhadora branca dos Estados Unidos. E começaram, em vez disso, a aprofundar
2 temas que levaram à divisão do país. Um tema foi o tema racial e a separação radical entre raça e classe. Então, o problema da opressão racial, o preconceito racial, como um tema condicionante preliminar. E em vez de combinar, de vincular desvantagem racial e desvantagem de classes, separaram e colocaram raça primeiro. E isto, entre outras consequências, ofendeu e afastou a maioria trabalhadora branca do país. O segundo problema foi o conflito de agendas morais entre uma agenda modernista e secular, adotada pelos progressistas, e uma agenda tradicional e religiosa, adotada pelos conservadores. Eu acho que, do ponto de vista teológico e espiritual, são ambas primitivas, essas agendas. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos é que os progressistas americanos, ao captarem o poder executivo, usaram aquele poder para ganhar posição no judiciário. E o judiciário, então, procurou impor à maioria do país essa agenda modernista e secular. Isso foi uma outra maneira de afastar a maioria trabalhadora branca. E então os trabalhadores, essa maioria, pensou assim: esses progressistas não estão fazendo nada para nós no plano econômico. A economia americana estava se financiarizando, a desigualdade era cada vez maior. Os Estados Unidos não têm nenhuma política de crescimento, a não ser a política do consumismo, do consumo em massa e do dinheiro barato. Então, pelo menos, nós não vamos deixar que eles nos ofendam por essas políticas seculares, como a permissão do aborto, ou pelas políticas de ação afirmativa que são usadas para beneficiar a formação de uma burguesia negra, mas fazem nada em favor dos negros pobres, que são a grande maioria que enchem o mercado secundário de trabalho e os cárceres americanos. Isso explica como os republicanos organizaram o poder, os conservadores nos Estados Unidos. Perfeito. Porque eles, então, combinaram concessões materiais aos interesses das classes com dinheiro e concessões não materiais aos anseios das classes sem dinheiro. E organizaram a hegemonia política. Na maior parte das vezes, o projeto conservador não foi executado por presidentes republicanos, foi executado por presidentes democratas, porque Carter, Clinton e Obama executaram um projeto republicano. Isso é o melhor para um político inteligente, é ter o seu projeto executado pelo adversário. A Thatcher dizia que o maior fruto da vida dela foi o Tony Blair ter executado a política dela. Executado pelo adversário. Agora, os americanos tinham vulnerabilidades, porque os Estados Unidos, por exemplo, no tema racial, tem a tese do chamado One Drop Rule. Uma gota de sangue é suficiente para caracterizar alguém como de cor preto. Então, alguém como eu, que tem muito sangue negro e muito sangue indígena, em princípio, teria que contar como negro ou indígena e não como parte da maioria branca. Nós não temos esse pretexto. O Brasil tem esse atributo da confusão geral, da miscigenação, do sincretismo. Nós havermos entrado nesse caminho americanizado é uma loucura. E é uma loucura, então, que ajude a explicar essa falsa convergência, essa convergência de direita e esquerda entre Bolsonaro e Lula. Então, os governos, antigamente, até lá, havia o PSDB e o
PT, né? Eram as duas forças supostamente modernas da política brasileira. Num artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo, eu disse, são as duas cabeças da mesma serpente, que nós teríamos que esmagar simultaneamente. E elas conduziam essa política de submissão ao rentismo financeiro, aos imperativos do mercado financeiro, em nome da conquista da confiança financeira para financiar o desenvolvimento, e pobrismo humanizador, né? O PT dando um pouco mais ênfase ao pobrismo, o PSDB a pseudo-ortodoxia financeira, e isso é o que havia. Agora depois veio o pior, né? Porque tomou uma forma mais caricata e violenta com Bolsonaro, e agora com Lula, que está vivendo no passado e continuando como se fosse uma interrupção temporária do que ele fazia antes. Nós agora estamos numa situação muito mais séria. E como eu disse no início da nossa conversa, só a nossa riqueza em recursos naturais está ocultando de nós a dimensão dessa catástrofe nacional. O Brasil não tem nenhum pretexto para estar no chão como está. Professor, para terminar a nossa entrevista, quais são os seus próximos passos? Que o senhor pretende continuar difundindo suas ideias, conversar com... Eu sempre discuto minhas ideias, mas eu gostaria também de lutar de uma forma mais direta por uma alternativa no país. Então eu vou procurar conversar com todo mundo. Eu não vou respeitar essas ortodoxias sectárias, eu vou conversar com a direita, com os movimentos de direita, e vou ver como nós podemos derrubar essa ditadura da não alternativa que existe no Brasil. Perfeito. Então, queria agradecer novamente ao professor Roberto Mangabeira Unger por essa entrevista. Acho que teve vários tópicos aqui que o nosso público se preocupa bastante, né? Uma visão de Brasil, política externa, oportunidades e ameaças que a gente tem. E sempre que o senhor quiser, está convidado a retornar ao programa. E eu espero que o pessoal do Portal Disparada ingresse exatamente nessa luta. Ajude a construir essa alternativa ao projeto dominante e a encontrar a base social necessária nas elites e na massa. E, sobretudo, nisso que eu chamei a pequena burguesia subjetiva. Nada de preconceito, ousadia e imaginação. Perfeito. A gente está aqui, a gente começa a trazer esses debates, pelo menos, para que a gente discuta ideias com as pessoas, independente, como o senhor colocou, de qualquer tipo de restrição ideológica, afiliação e tudo mais. Não se esqueçam que aqui no Disparada nós temos o Disparate às quintas-feiras, 8 horas da noite, e segunda-feira o Massa Crítica às 8 da noite também, com Fausto, Massa Crítica com Fausto Oliveira e Tamir Felipe, e o Disparate com Arthur Silva e Álvaro Padilha, e uma série de convidados super interessantes do mundo da cultura, economia, política, enfim. Não percam o resto da nossa programação. Muito obrigado.